Informação, debate, música. Está no ar. Censura Livre. Censura Livre. Boa noite, sábado 28 de setembro de 2013. Estamos no ar, programa Censura Livre, especialmente hoje apresentando aqui, substituindo o nosso âncora Antônio Figueiredo, está lá 80 anos da sua sogra. E estamos aqui com Manuel Faria também, convidado permanente, Max Laureano, parte da nossa produção. Boa noite. E a nossa convidada aqui, professora especial, Adir da Luz Almeida, professora doutora em Educação pela USP e professora da UERJ, né, professora? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. A partir dessa edição, na verdade, hoje é o último bloco nosso da apresentação por dentro da música, especial música chilena, apresentada pelo Rodrigo Barrenechea, DJ Chile. E o nosso tema de hoje são os 10 anos de cota na UERJ. Nós tivemos avanço, tivemos retrocesso, como está aqui hoje a nossa professora da UERJ, para poder passar aqui para nós e fazer uma avaliação geral de como vai. Nós temos também a participação da professora da Rede Municipal de Niterói, professora Adriana Lima. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui também. Muito obrigado. Bom, professora Adir, 10 anos de cotas na UERJ. Como vemos hoje esse debate? Boa noite. Boa noite para todos que estão aqui, para todos os ouvintes. Eu penso que esse debate continua polêmico, bastante polêmico. Eu acho que tem diferentes opiniões, tanto do movimento que acaba desaguando, né, o movimento social, principalmente dos negros, que acabam desaguando na política de cotas, quanto daqueles que, por dentro da universidade, fazem críticas, né, ou críticas não necessariamente contrárias à política de cotas, ao sistema de cotas, mas crítica à sustentabilidade desse aluno cotista dentro da universidade pública, né, nos seus diferentes ramos. A gente tem que pensar isso, tem que pensar que são os seus diferentes ramos, né, as exatas, as humanas, né, a parte biológica, as ciências biológicas, enfim, os seus diferentes ramos. Então, eu depois de 10 anos e 13 anos que se acorrentaram, sabe disso? Vocês sabem disso? Das correntes 17/9. Você já estava aqui, Jade? Você estava aqui quando começaram as cotas? Já. Desde que você teve que se acorrentar lá, né? O pessoal que se acorrentou na universidade, na UERJ, e em 2004 na Universidade de São Paulo, onde eu fiz o doutorado. Então, já temos aí um caminho, né? Eu diria assim, um caminho onde se consolida essa política. Mas eu creio que ainda tem muito caminho a ser percorrido. Adir, eu queria te fazer uma pergunta, antes de entrar nos méritos da questão, eu queria te perguntar a sua experiência pessoal com os cotistas, como que você poderia definir? Assim, enquanto professora de alunos cotistas nesses 10 anos, qual foi a sua experiência com eles? Aí antes de dizer qual foi a minha experiência com os cotistas, eu tenho que dizer de que lugar que eu falo como professora, né? Significa que eu não tenho como princípio acreditar, né, ter a crença de que os alunos não podem aprender ou que suas trajetórias pessoais, sociais
culturais, econômicas, são definitivamente marcantes no seu lugar que ocupa. Então, nunca perguntei quem era aluno de cota ou deixava de ser aluno de cota. Para começar assim, né? Nunca perguntei, você é aluno de cota, você não é aluno de cota. Mas isso tipo, isso vem no diário, vem em alguma situação? Não, como você descobre? Você descobre por vários mecanismos. Você descobre perguntando, primeiro ponto. Na UERJ você descobre perguntando, você descobre porque o aluno te diz. Se você não pergunta, o aluno te diz. Você descobre porque há algum tempo a UERJ tem toda uma política de dar uma sustentação, significa tem cursos de reforço, e curso de inglês, política de inclusão, política né? de inclusão, enfim, tudo que a gente pode Tem bolsa, chamar. dá dinheiro, algo assim, não? Atualmente existe, são R$400. Por mês? São R$400 por mês. Chama-se Bolsa do Pro-Iniciar. E atualmente, há uns 2, 3 anos, o Pro-Iniciar, eu acho que ele vem crescendo. Eu tenho essa impressão, né? Como professora. Por quê? Porque ele estimula, na verdade, que você tenha nos seus grupos de pesquisa, grupos de extensão, cursos, esse aluno do Pro-Iniciar. Né? Porque Pro-Iniciar significa, na verdade, né, programa de iniciação científica para esse aluno cotista. Então, eu vejo assim. Agora, depois que eu já tive aluno cotista como aluno em si, na sala de aula, sempre. Mas já tive aluno bolsista, como, né, aluno do meu grupo de pesquisa. E eu não vejo profunda diferença do ponto de vista do que eles respondem, né? Vamos falar assim, academicamente falando, na graduação. Essa é uma das críticas que quem é contra a cota no mundo acadêmico vai realizar. Qual é a crítica que se faz? Que colocando esses cotistas, o nível da universidade, a tendência é cair, né? Porque vai ter muitos cotistas e essa qualidade decai, né? Você não concorda com esse argumento dos que não querem as cotas? Porque na sua visão isso está equiparado, esses alunos? Olha, vamos mexer um pouquinho o binóculo, mudar a lente do olhar. Eu falei, as cotas não são para determinada nicho de conhecimento, quer dizer, ciências humanas, não são. As cotas são gerais e tem até 2015, inclusive, para que as universidades federais, que elas cheguem aos seus 50%, né? Tem uma lei que fala isso. Eu acho que tem diferentes aspectos no que você está falando, Manuel. Eu acho que tem assim. Tem um aspecto de como é que o professor, né, dentro da universidade, quanto mais tempo ele tem estado dentro da universidade, ele vê a universidade, olha só, a universidade é uma instituição elitista. Historicamente elitista. A universidade não é uma instituição, né, através da história, né, que tenha sido construída para todos. E o Brasil é profundamente desigual, né? A história da nossa educação é uma história de desigualdade, na verdade. Desigualdade social, desigualdade educacional, desigualdade profunda. Então, a universidade, por si, né, sendo uma instituição que de fato ela é elitista, ela tem esse corte elitista, como é que ela enfrenta em uma década, né, não só essa mudança, mas hoje o foco é essa mudança de alunos que vão entrar não só pelo mérito de responder certo determinadas do vestibular, né, ou responder certo determinadas questões. Isso é um outro critério. Quando você estabelece outros critérios, quer dizer, você também tem que mudar a maneira como a própria instituição se configura. Então, nós temos professores que resistem, e eu acho que esse é um argumento, digamos assim, que é um argumento que precisaria ser sem atos de ser mal ou ser bom, mas ser melhor, né, discutido, porque
Isso permeia, esse pensamento permeia a universidade até hoje, né? E existem cursos, na verdade, existem algumas áreas, por exemplo, as exatas, onde os alunos cotistas, eles chegam com uma, digamos, uma defasagem bastante séria, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo. Na área de exatas, matemática, ciências da computação, uma das disciplinas que mais reprova, e não é só na UERJ, né, é cálculo. Cálculo 1. É cálculo. Cálculo 1. Cálculo 1. Cálculo 1. Cálculo 0 até. Oi? Cálculo 0. É verdade. E isso também não é para somente os cotistas. É geral, né? É geral. Só que... E aí são os colegas da área que fazem esses levantamentos, e aí lógico que leva água para o moinho, que diz, veja como nós, na verdade, a entrada dos cotistas acabou aumentando o índice de reprovação, então como não reprovar? Então tem uma pressão contrária, tipo, é preciso modificar a maneira de ensinar, é preciso outras abordagens, e aí realmente entram o que eu chamo de confronto de lógicas, né? Confronto de lógicas. Que diz assim, não, olha só, ele na verdade lá no ensino fundamental, no ensino médio hoje, né, chama fundamental médio, esse aluno que entrou pela cota, e que atualmente não é só para negros, né, ele na verdade ele tem defasagens que, como que nós vamos suprir aqui na universidade, aqui na graduação? Então, esse é um campo, por exemplo, que eu acho que é um campo nevrálgico. Outros campos, essa situação se torna mais palatável. O meu campo, por exemplo, o campo da humanas, né? Então, a gente vai, até para a gente dar continuidade, a gente, lembrando aqui os nossos ouvintes, a gente vai passar para o Max, que ele vai fazer um panorama, fazer um histórico, ele estava na UERJ na época, para a gente poder dar continuidade. Aí você entra com a questão da sua área, como a pedagogia, né? Professora da Departamento de Educação, como esses alunos entram e, na verdade, serão futuros professores, né? Lembrando aqui os nossos ouvintes que o programa Censura Livre é produzido por Eduardo Araújo, que vos fala, Deise Alvarenga, Dirley Santos, Rodrigo Noel de Souza, Rodrigo Barreira Cheia, Max Laureano, aqui presente, José Manuel Faria, Antônio Figueiredo, nosso âncora, Ademar Lourenço e Almir César de Brasília, os nossos dois companheiros que fazem parte do programa. E aqui deixo um recado no mural, nos dois sites da Rádio Aliança, radioaliançafm.com.br ou radioaliançafm.org. Ou participe também pelos telefones 2724-2263. E você também pode ouvir a Rádio Aliança através do seu celular, baixando o aplicativo Tuning. Max Laureano, 10 anos de cotas, você era aluno na época da UERJ, aluno de letras, né? Então, eu fui da primeira leva, fui da Cobaias de Deus, quando entrou 2003-1. E era complicado, assim, não tinham para iniciar a regulamentação da lei estadual, né, de fornecer acesso e permanência, só veio depois, em 2004 em diante, né, a bolsa na pochete, o porta-óculos, né, que a UERJ concedia, o Estado do Rio concedia, era muito pouco, ainda é muito pouco, né, mas o que eu mais me espantava é como a questão do racismo institucional brasileiro, refletido principalmente na educação, foi levantado de forma preemente com essa questão das cotas na UERJ. Durante 388 anos, eu não canso de falar isso, a gente teve cota de 100% para brancos com dinheiro neste país. Por quê? Até leis do Império diziam que negros não poderiam ter acesso à educação, não poderiam ter acesso a ser quem entrar em escola, em igrejas, em vários locais. Até a Lei Áurea, né, que nossa princesa Isabel, maravilhosamente tão condescendente, deu para os negros a liberdade da abolição da escravatura. Somente em 2003,
primeiro semestre de 2002, na verdade, quando é implantada a lei. Em 2003-1, o Estado brasileiro fala o seguinte: nós, Estado brasileiro, não conseguimos a educação de qualidade que reza a LDB, que reza todas as convenções de educação, de acesso e permanência à educação de qualidade neste país e internacionalmente. Então nós damos um sistema de cotas na educação no Estado do Rio de Janeiro, depois veio UFPA, depois veio várias outras faculdades, certo? Depois veio a lei federal, mas primeiramente, somente em 2003-1, o Estado disse o seguinte: pela lei, nós não demos qualidade de educação, vamos oferecer isso. E foi um Deus nos acuda, teve quase 3.000 ações judiciais de pais de alunos, de responsáveis, de associações de pais de alunos da Barra, e etc. e tal, contestando essa lei, todas negadas pelo Ministério Público, todas negadas pelo Superior Tribunal Federal. É interessante essa hipocrisia da judiciária brasileira e educação brasileira, porque já houve vários sistemas de afirmações, vários sistemas de leis afirmativas. Se você percorrer historicamente, lá no governo de Getúlio Vargas, já falei do sistema de 388 anos, lá no governo de Getúlio Vargas tinha a lei do gado, a lei do boi, e que alunos que tinham não tinham escola por perto, as fazendas, a escola mais próxima teria que dar aula para eles. Eram filhos de fazendeiros. Sim, é a lei do boi, ninguém foi contra. Você tem Rural, né? Rural tinha isso. Sim, você tem a transferência ex officio, que na verdade é uma lei de cotas, que o funcionário público federal, o militar, tem que ter uma faculdade para ele entrar quando o pai ou ele mesmo for transferido. Então já tem outro sistema de cotas. Você tem a lei de cotas dentro do regime eleitoral brasileiro para mulheres, e tem a lei de cotas de ação afirmativa, que é uma ação afirmativa, né? Para concurso público. Mas quando a burguesia, né, brasileira diz assim: a academia é nossa e aqueles negros, meus empregados, não vão ter acesso, eu vou me emprestar a vantagem de justiça. E chacoalhou, vocês não devem lembrar, mas teve muita professora dentro da UERJ. Uma professora minha falou o seguinte: eu não vou dar aula para minha empregada, eu não vou. Eu fiz inglês, literaturas, né? E uma professora falou o seguinte: não sabe falar inglês, vai para o curso, depois volta para cá, porque eu não vou ensinar inglês para minha empregada. Falou isso totalmente. Tanto que isso foi um belo processo necessário. Dentro desse processo de inclusão, a UERJ, né, e de permanência, por conta da gente se mobilizar, ir a gabinete, rodar o nosso o governador na época, a gente conseguiu melhorar um pouquinho. Tanto que as bibliotecas da UERJ, do Maracanã, certo? Tem vários livros. Foi colocado aulas de cálculo 0 para poder chegar a ser reprovado ao cálculo 1, para poder passar no cálculo 1, e várias outras, para compensar de certa forma, ou tentar compensar minimamente a dificuldade, a paridade com o aluno que estuda no Andros, né, digamos assim. Mas é todo um background anterior. Valeu, Max. A gente vai continuar aqui no programa. Hoje vamos ter a participação do Ademar e do Almir César no nosso quadro Conexão Brasília. Aqui, não podia esquecer, o Afonso César, né, operando o nosso áudio, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter o Por Dentro da Música e também a participação do Endel Setuba, falando da audiência pública que houve ontem na Câmara de São Gonçalo. Então, professora, podia comentar o que o Max falou enquanto aluno? Posso, claro. Ex-aluno, né? Olha, veja só. Não sou só eu que digo, né? Quer dizer, as pessoas, quem vem se debruçando de fato sobre essa discussão a respeito das cotas, né? E aí pegando para a questão da racialidade, né? Você pegou a questão da racialidade. Depois as cotas afirmativas. Olha, quem vem se debruçando sobre isso tem uma coisa que eu concordo muito. Na verdade, ela surge, né? Isso daí, ela surge com o movimento de baixo para cima. Em 1980 vocês tinham aqui em São Gonçalo, né?
Os pré-vestibulares comunitários. Isso, surge de baixo para cima, né? Os primeiros que surgiram foi em 1980 aqui em São Gonçalo, e um grupo de jovens universitários na Mangueira. Rocinha também. Os dois primeiros foram esses. A Mangueira foi, inclusive, depois teve alguns descaminhos, mas na década de 80, a Mangueira era um local bastante forte. E aqui em São Gonçalo também. Depois veio o Eduafro, né? Educafro. E aí a gente vai pensar a questão da Baixada. A gente vai pensar, por exemplo, Frei Davi. Aí tem toda uma série de outros personagens que entraram em cena ou se encontraram nessa cena, vamos falar assim. Agora, a discussão, né, isso aí que você falou, quer dizer, o teu exemplo, né? Nós temos uma série de exemplos, né? Os exemplos são muitos. E tem uma tradição nesse país, né? E que essa política, isso que a gente pode chamar de política afirmativa, que ela vem derrubar, né? Que é o mito da democracia racial. A gente não tem. Isso é um mito. E não é de hoje, né? É um mito, inclusive, que traz, inclusive, a figura do mestiço. E a gente ouve também, somos todos mestiços. Então, se somos todos mestiços, somos todos iguais. Que é uma questão bastante séria para ser discutida, né? Ninguém vai jogar na lata do lixo a obra do Gilberto Freire, porque ela muito nos serve. Agora, há que ser crítico, porque se você lidar com uma obra, né, simplesmente como se fosse um dogma, ela está morta, né? E o Gilberto Freire, ele cria, né, com Casa Grande Senzala, Sobrados e Mocambos, essa ideia dessa representação desse brasileiro, desse povo, né, com várias raças, que, na verdade, se dão, e a gente sabe que a história não é assim. A história não é assim. Além da questão quer dizer, juntando com a questão da diferença, da desigualdade, né, pela cor da pele, pela racialidade, nós podemos falar também a questão da desigualdade, se junta a questão da desigualdade social. Não é à toa que são os pobres, são os negros, né, os mais são os negros, não é à toa, né, porque essa é a configuração social de um país escravocrata, de um país que o sistema educacional não tem nem 100 anos de forma organizada, de um país, na verdade, que se a gente chama de afirmativa. Olha, se eu preciso afirmar alguma coisa, eu preciso afirmar alguma coisa em relação a alguma coisa que eu quero negar. Senão eu preciso chamar de afirmativa, né? Se eu estou afirmando... Alguns falam reparações históricas. Se eu quero reparar alguma coisa, é porque eu reconheço que vamos pensar assim, houve um erro social histórico. Se eu quero afirmar alguma coisa, eu quero, né, fazer ações afirmativas, é porque eu quero o quê? Quero afirmar determinada direção para que outra não exista. Se essa coisa não ocorresse, esses nomes a gente estaria discutindo outra coisa aqui. Agora, a questão do acesso da permanência é um calcanhar de Aquiles, sim, né? Digamos assim, eu acho que ao longo de 10 anos, o acesso, como o Manuelzinho perguntou e como Max, né, falou, o acesso melhorou muito. Mas a permanência ainda é um ponto de polêmica. É delicado, é polêmico. Se a gente disser que não é delicado, não é polêmico, e assim, eu não vejo somente, eu sei que foram muitas as ações, ainda existem ações menores, etc., mas a quantidade foi menor, mas não foi só a classe média ou alta branca, não, porque a classe média alta branca não está muito dentro da universidade pública, não, né? Ela está mandando o seu filho para a Suíça. Agora, a classe média branca, que os filhos entravam na universidade pública, etc. e tal, essa, na verdade, se ressentiu, né? Teve todo esse ressentimento, porque é mal discutido uma coisa. Aí eu vou afirmar. É mal discutida a questão do mérito. A meritocracia, que também agora no movimento dos professores, abaixo a meritocracia, que é uma palavra de ordem, a meritocracia é mal discutida. Né? O conceito de mérito é mal discutido. O que é mérito? Né? E ainda temos
É por isso que eu falei na minha fala anterior, quer dizer, eu falei na minha fala anterior, que coisa horrível. Mas anteriormente eu tinha falado o seguinte, que tem que ter uma nova configuração de como é que eu avalio esse aluno. O que é mérito para mim? O que é mérito para entrar? Mérito é a cor, que é autodeclarável? Não, é o retrato. Né? Em algumas universidades, a UNB, inclusive, teve sérios problemas com isso, com a questão do retrato. Teve também o Ministério das Relações Exteriores. Isso, branco, louro. Isso, teve o primeiro aluno negro a entrar na pós-graduação na UNB. Tem um processo que é famoso, o famoso caso Ari. Não é que ele se chamasse Ari, não, era um apelido. Mas porque ele entrou e ele foi efetivamente perseguido, foi o primeiro negro na pós-graduação, no doutorado. E ele foi, não só ninguém queria orientá-lo, teve uma série de coisas, e teve uma ação contra, inclusive, de professores universitários. Um deles, o Jorge Carvalho, que é da Universidade de Sergipe, né? E que é um antropólogo e que foi muito contundente, foi um grande militante. Então, eu acho que nós estamos nos confrontando assim, vamos pensar assim, mais escolas, melhor escola, uma escola com mais qualidade. Então vamos tentar, né, eu vou tentar pegar um pouco o bonde, mais vagas, acesso àqueles que não têm acesso, né, não teriam acesso pelo vestibular clássico, vamos chamar assim, né? Onde o mérito é medido por aquilo que você vai responder no vestibular, né? O que você vai responder quando tu lá chegas. Então, é uma visão de mérito. Então, você coloca outros ingredientes. Então, o mérito não é só isso. O mérito é mais do que isso. E mais. A sociedade brasileira tem uma dívida, a sociedade brasileira tem, né, histórica, a sociedade que também não é uma abstração, né? A sociedade como um todo, pensar... Não, até o governo brasileiro reconheceu. Quer dizer, eu até falei errado, acho que o Estado brasileiro... Estado com maiúsculo. Ele reconhece. Quando o Estado brasileiro, representado na figura do Fernando Henrique Cardoso e depois do Lula, dizem que o Estado tem que fazer essas ações afirmativas, ele está dizendo, existe realmente um débito histórico, isso tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. E vai ser resolvido, só para completar o pensamento, ele vai ser resolvido, e está sendo resolvido, por o que a gente chama de ações compensatórias. Mesmo de baixo para cima, são ações compensatórias. Ora, vou compensar, né? O quê? Vou compensar agora uma dívida social, uma dívida humana, uma dívida pessoal, chame do que quiser, né? Dentro desse espectro. E o Estado reconhece isso. Mas o Estado reconhecer é um avanço? É um avanço. As políticas afirmativas e que são compensatórias são um avanço. Mas a gente precisa avançar mais. Então a gente vai continuar aqui no próximo bloco, vai dar um break. Afonso vai entrar aqui e depois a gente volta para essa discussão que eu acho que a gente está esquentando. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Aliança FM 99,7. Orgulho de ser comunitária. 18h33. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo se vale da curiosidade natural das crianças e adolescentes por coisas e pessoas novas. Buscam conhecer os pontos frágeis e usam as informações fornecidas pelas próprias crianças e adolescentes durante o contato visual. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Esta é a ZYM 907. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Boa noite, nossos ouvintes. Aqui hoje apresentando no lugar do nosso querido companheiro Antônio Figueiredo. Lembrando que o Censura Livre também agora é reprisado às segundas-feiras, das 5 da tarde às 7 da noite. E agora a gente vai entrar com Conexão Brasília, não é isso, Afonso? Com Ademar Lourenço, passando aí a semana lá da capital federal. Boa noite, Ademar. Boa noite ouvintes da Rádio Aliança, boa noite ouvintes do programa Censura Livre. Eu sou Ademar Lourenço, falo aqui direto de Brasília. E aqui essa semana o assunto mais importante foi a questão da espionagem, né, do governo norte-americano a Brasília, as denúncias. Acho que vocês devem ter, o Brasil inteiro viu, e tem muitas questões em cima dessa espionagem em Brasília, que a Dilma Rousseff não falou no discurso dela na Assembleia Geral das Nações Unidas. Acho que todo mundo deve ter acompanhado. A Dilma Rousseff fez um discurso denunciando a espionagem americana, mas existe uma questão muito importante, inclusive está tendo mobilizações aí no Rio de Janeiro, que é o leilão do petróleo, do campo de Libras, que é o maior campo de petróleo descoberto até hoje no país, e que vai ser leiloado, inclusive, para empresas norte-americanas que se beneficiaram da espionagem norte-americana no Brasil. Como pode os Estados Unidos espionar o Brasil e, ao mesmo tempo, logo um mês depois das denúncias, querer comprar o nosso petróleo por meio de um leilão. Inclusive aí no Rio de Janeiro está tendo agora um acampamento na sede da Petrobras para tentar impedir esse leilão de petróleo. E a movimentação em Brasília, Ademar, sobre isso, está tendo também alguma coisa a respeito? Então, a discussão aqui está tendo muito buchiche em relação à espionagem em si. A gente aqui em Brasília tem medo de ser espionado. De nossa, alguém está lendo meu e-mail, porque a Dilma Rousseff foi pessoalmente espionada. Se estão lendo o e-mail da Dilma Rousseff, não sei se a minha ligação agora aí para o programa Censura Livre está sendo espionada, mas na verdade isso é um pouco paranoia. Né? O cidadão comum dificilmente vai ser espionado. E tinha uma expectativa também do discurso dela, né? Tinha uma expectativa do discurso. Sim, do discurso dela, de ser um discurso nacionalista, de ser um discurso que enfrentasse os Estados Unidos, aparentou. Mas, na verdade, a grande questão em relação à espionagem não é a espionagem em si, é o objetivo dessa espionagem. Ora, a gente vai leiloar uma bacia de petróleo que tem 15 bilhões de barris de petróleo, são 3 trilhões de reais. Esse dinheiro é um dinheiro meu, é um dinheiro seu, é um dinheiro do ouvinte da Rádio Aliança, é um dinheiro de todo o país e que pode vir para a mão muito barato de pessoas que se beneficiaram da espionagem. Isso a Dilma não falou no discurso dela. Ela falou de espionagem, ela foi incisiva, ela inclusive lembrou do passado dela, de luta contra a ditadura, mas não falou que os Estados Unidos usou espionagem para, entre outras coisas, tentar colocar a mão no nosso petróleo. Isso ela não falou, tanto é que ela, na verdade o governo, né, vai leiloar a maior bacia de petróleo do Brasil, 3 trilhões de reais, é quase um PIB de um ano do país inteiro,
só empresas norte-americanas. Se a Dilma fosse consequente com essa política, igual o discurso dela, que foi inclusive um discurso até bonita, mas se ela fosse consequente, ela impedia empresas norte-americanas de participar do leilão de Libras. Mas tem duas aí, né? O José Manuel aqui está presente, ele vai também participar aqui com a gente, tá bom, Ademar? Aguarda na linha. Ademar, boa noite. Houve uma crise nesse negócio do leilão, porque duas importantes empresas americanas de petróleo não entraram, não se condicionaram para fazer parte do leilão, né? Então, isso pode acarretar alguma crise em relação ou adiamento ou algo assim? Existe essa especulação? Olha, o que se fala aqui em Brasília é que o leilão vai acontecer de uma forma ou de outra. Existem questões comerciais que não têm diretamente a ver com a espionagem que afetaram o leilão. Agora, o governo quer fazer o leilão. Por que o governo quer fazer o leilão? Porque o leilão gera uma renda para o governo a curto prazo. E quando a gente fala a curto prazo, a gente sabe que Dilma Rousseff quer se reeleger em 2014. Ora, o dinheiro do petróleo é um dinheiro que... É difícil falar das proporções disso, mas é um dinheiro que vai gerar consequências para o Brasil por 100 anos. Agora, vender o petróleo mais barato, mas ter uma quantidade maior de dinheiro a curto prazo, é prioridade para o governo. Então, existiram problemas comerciais em relação à questão do leilão de Libras, mas o governo, hoje, a Agência Nacional de Petróleo, até por uma questão eleitoral, quer que o leilão aconteça agora em outubro. Claro que existe um fator, que são os movimentos sociais, que estão fazendo a denúncia em relação à questão do campo de petróleo de Libras. Entendi. Aí, nesse caso, você acha que seria adiar esse leilão, a melhor estratégia para o governo Dilma? Bom, aí existe um conflito de interesses. Por quê? O interesse do governo, bem claro, é ter o leilão. Pode ser que se adie a data, mas Dilma quer que o leilão aconteça antes das eleições de 2014, antes do final do ano, para algum dinheiro dos royalties do petróleo, são chamados royalties, virem para o governo poder gastar, fazer gasto em 2014, que é ano de eleição. Esse é o interesse do governo. Agora, existe o interesse da população para que o campo de Libras, que é um campo muito valioso, não seja vendido agora, para que haja uma discussão, para que o petróleo brasileiro, ao invés de ser vendido para multinacional, que ele seja explorado pelo Brasil, pela própria Petrobras, inclusive dentro de uma discussão de que a Petrobras ela tem que ser nacional. Hoje a Petrobras não é uma empresa nacional, 70% do capital da Petrobras ele é privado. Então existe uma discussão mais de longo prazo, de interesse popular, porque o dinheiro do campo de Libras é um dinheiro que pode resolver problemas relacionados à saúde, educação e transporte, e existe o interesse do governo de um leilão que termine a curto prazo para ter um dinheiro para fazer gastos eleitorais em 2014. Então são dois interesses conflitantes, o interesse a longo prazo da população e o interesse a curto prazo do governo. Eles estão vinculando, no discurso da Dilma, ela vincula essa parte dos royalties para a educação e a saúde. Isso é para valer? Então, é importante, é muito boa a sua pergunta. Os royalties, vamos dizer que eles são os 10% do garçom. Deixa eu explicar, com todo respeito aos nossos companheiros garçons. Quando você é uma empresa, você tem uma empresa multinacional, você vai para um país, você extrai o petróleo. O petróleo, que é a riqueza, é seu. Só que por você ter tirado essa riqueza, você paga um dinheiro para o país. Esse dinheiro é os royalties. Os royalties são cerca de 10% do petróleo. O que vale mesmo é o próprio petróleo. Então, qual que seria o interesse do povo brasileiro? Não ficar só com os royalties, que são meros 10%, mas ficar com o petróleo, porque tecnologia a gente tem. A tecnologia mais avançada do mundo para explorar petróleo em águas profundas é a brasileira. Então, para que ficar só com o royalties, se a gente pode ficar com o royalties e com o petróleo? Então, a política do petróleo é uma política eleitoral.
É uma política de tentar satisfazer as manifestações de junho, mas é uma satisfação de curto prazo. 90% do dinheiro, que não são os royalties, mas são o petróleo em si, vai ficar para as empresas multinacionais. Obrigado, Ademar, mais uma vez, o jornalista Ademar Lourenço, no Conexão Brasília. Um prazer, meu amigo, novamente participar, e você parte desse programa, né? Obrigado, queria agradecer aí o espaço, agradecer os ouvintes do programa Censura Livre, da Rádio Aliança. Toda semana a gente vai estar aqui em Brasília com informações quentes, informações exclusivas. Inclusive, é bom notar, sempre tem um ministério com denúncias de corrupção. Eu tenho uma informação exclusiva daqui de Brasília. Anota aí, anota mesmo. Vamos anotar. O próximo ministério vai ser o Ministério da Ciência e Tecnologia. Tem coisa feia acontecendo lá que vai ser denunciada. Eu estou sabendo aqui com exclusividade. Então essa semana você vai estar apurando aí, para a semana que vem, é uma exclusiva do programa Censura Livre, direto aí de Brasília. É isso? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima semana. Obrigado, Ademar. Boa noite mais uma vez, meu amigo. Boa noite. Bomba, 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 bomba. Bom, tá aí. É uma exclusiva. A Ademar vai estar preparando essa semana. Para a semana que vem a gente... Manuel, podia falar um pouco sobre isso, até porque hoje a gente passou lá em frente à Petrobras, já tem um número bastante de acampados lá. Uhum. É um tema que preocupa, né? Porque quando a gente fala de saúde, de educação, dia transporte... Dia 3 está marcado, né? A gente sempre... A questão é, cadê o financiamento, né? Cadê o dinheiro para fazer tudo isso que é necessário, né? E o governo, todos os governos ficam dizendo que não tem recursos, né? Na verdade, a gente sabe que desde que do Fernando Henrique Cardoso houve a quebra do monopólio da Petrobras, então esse instrumento, né, que foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil, ele, na verdade, não está mais na mão do povo brasileiro, né? Existe uma mentalidade, né? É bom a gente explicar esse negócio, de que a Petrobras pertence ao povo brasileiro. Na verdade, é bem polêmico esse negócio, né? Porque existem dois tipos de ações, né? Um tipo de ação que dá direito a voto, nesse montante dessas ações, o governo brasileiro tem a maioria ainda. Isso não foi quebrado na época do Fernando Henrique Cardoso, apesar que ele queria, né? E tem as ações que não têm direito a voto. Nessas, o governo brasileiro não é majoritário, está na mão de particulares. Então, eu costumo dizer que o leilão de Libra é o filé mignon dessa coisa do pré-sal, né? E aí está escorrendo aí pelas mãos do povo brasileiro, o que é lamentável. Vamos acompanhar aqui. A gente tem na linha agora o Wendel Setúbal, que é vice-presidente do PSOL aqui de São Gonçalo. Esteve na audiência pública na Câmara também aqui do município e vai passar aqui para nós como foi. Não é isso, Wendel? Boa noite. Boa noite. Wendel, você esteve lá na Câmara, na audiência pública. Foi quando a audiência, Wendel? A audiência pública foi hoje, mas não foi na Câmara, não. A gente reivindicou como lugar a sede da OAB e a hora de 10 da manhã de hoje para que as pessoas pudessem ir, porque as audiências públicas... Então me desculpa, então na OAB de São Gonçalo, não é isso? Reunião. Porque então passa pra gente aí. A Câmara costuma marcar as audiências durante a semana e pouca gente tem disponibilidade. É verdade. Essa audiência foi chamada pelo Movimento São Gonçalo na Luta, um dos movimentos que chamaram aquelas grandes passeatas de junho na cidade. Havia 12 vereadores presentes, inclusive o presidente da Câmara e o presidente da Comissão de Transporte e os demais vereadores, o secretário do Governo, Sandro Almeida, o secretário de Transportes, da Elson, um representante do consórcio das empresas de ônibus, Dr. Márcio, e uma representante da OAB. Foram permitidas 25 inscrições das pessoas. E nas inscrições a gente colocou a necessidade de haver uma nova licitação, discutimos as possibilidades pós-encerramento do contrato com essa concessionária atual, e também levantamos a questão de que no dia 12 de setembro, a Presidente da República baixou um decreto isentando as empresas de transporte do PIS e do COFINS. E segundo o relator do governo,
essa isenção poderia trazer mais ou menos em torno de 4% na redução das passagens. A gente cobrou essa redução. Na fala das autoridades, aquele blá 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 de sempre, e essas questões foram esquecidas. A única questão que foi colocada pelo secretário de governo, Sandro Almeida, é de que no primeiro semestre, no início do ano que vem, será implantada, será cumprida a promessa do governo Nilton Moulin da passagem a 1,50, mas subsidiada, ou seja, mais ou menos o que o Sérgio Cabral fez lá com as barcas em Niterói. Baixou o preço para quem tem o bilhete único, mas subsidia mais de R$1. Comprou uma frota, inclusive, agora, né? O governo do Estado. Exato. Esse tipo de relação promíscua entre o governo do Estado e as empreiteiras donas das barcas, mais ou menos se repete aqui no caso da Prefeitura, e os secretários de governo descartaram rever o contrato de licitação, porque disseram que a companhia a empresa de transporte de ônibus estão realizando um bom serviço para São Gonçalo. Questionaram, inclusive, as queixas que várias pessoas, inclusive deficientes físicos, fizeram de que a gratuidade nem sempre é uma realidade nos ônibus. Colocaram isso como difícil de acontecer. Segundo o representante do consórcio, a gratuidade é plenamente aceita pelas empresas, embora seja contraditório, porque na intervenção anterior o secretário de Transporte disse que nunca, como nesse governo, houve tantas multas às empresas de transporte, coisa que não havia no governo anterior. Se houve tantas multas assim, é de se perguntar o porquê dessas multas. E finalmente foi dito também, a propósito da reclamação sobre o shopping que está sendo construído em Alcântara, que houve uma permuta entre a prefeitura e o shopping, que parece que é de propriedade do dono da empresa Mauá, que em troca da verdadeira doação que o governo anterior de Aparecida Panicéia deu para a construção do pátio Alcântara, eles vão construir para a prefeitura, segundo o secretário, no valor de 5 milhões, um centro de imagens na área de radiológica da saúde. E essa foi a audiência pública, que tinha 128 pessoas presentes. Bastante representativa, né, Wender? Foi muito boa a participação tanto da sociedade, né, da mobilização da população, quanto do próprio parlamento, né, a OAB, né? O parlamento prestigiou. Agora a gente vê, eles deram peso à reunião, haja vista a presença dessa quantidade de vereadores e de secretários, mas de junho para cá a conjuntura para eles parece que se estabilizou, porque ao final é como se houvesse dois tipos de intervenção, a das pessoas e a dos vereadores. As pessoas reclamando e os vereadores dizendo que estão abertos às sugestões, e o governo dizendo que está tudo muito bem e anunciando isso para janeiro. Quer dizer, uma certa calmaria que existe no país está fazendo com que eles tentem mais uma vez se readaptar e continuar mistificando para a opinião pública, como é o caso, seja em Brasília, desse imóvel que o Renan comprou por 2 milhões, seja uma audiência pública meio farsesca que a Câmara faz para mostrar que está atenta à população, mas sem dar nenhuma resposta concreta às questões que foram colocadas. Houve a isenção do PIS e do COFINS, mas as empresas, pelo visto, vão embolsar isso, vão pagar menos imposto para o governo, é menos dinheiro que entra para obras essenciais, e as empresas continuam lucrando e vão ser subsidiadas para poder Neilton dizer que em janeiro ou fevereiro ele vai cumprir, com um ano de mandato, a sua promessa eleitoral de passagem a 1,50 no transporte municipal, registra, não é no intermunicipal. O Wendel, uma perguntinha, por favor. Sobre a linha 3, foi comentado alguma coisa? Tem alguma novidade sobre a linha 3?
Não, a gente tinha centrado na questão de transporte de ônibus, porque a linha 3, aparentemente, aquela reunião em que Dilma, aquele evento em que Dilma esteve no Mauá, praticamente sacramentou o início da linha 3 com as obras previstas para março. Fala-se, pelo menos saiu no jornal Fluminense, e foi dito lá pelo secretário de governo, de transporte, que há um planejamento no governo para introdução em São Gonçalo dos pontos alternativos, chamados BRS, que existem na Avenida Rio Branco, lá no centro do Rio, de modo a você espaçar os pontos de ônibus para melhorar o fluxo, e uma possibilidade também da construção daquela outra sigla, se não me engano, BRT, que existe ligando Campo Grande à Barra. Seria algo em torno de entre Gradim e Santa Isabel. Isso foi mencionado no São Gonçalo, no Fluminense, do jornal, e foi colocado pelo secretário de Transporte como uma das alternativas que estão sendo estudadas pelo governo Neilton Molina, a depender da liberação de verba de Brasília. Nós colocamos a questão das barcas, que mais uma vez não foi respondida, porque há o interesse das grandes empresas de construção civil que dominam a ponte e as barcas de Niterói, de só aceitar o metrô de São Gonçalo caso não haja concorrência. E as barcas para eles seriam uma concorrência, e o capitalismo brasileiro adora falar da livre iniciativa, mas detesta uma concorrência. É verdade. Wendel, muito obrigado a participação. Sabe que o microfone aqui está aberto, né? Sempre para você. E agradecer a sua participação e as informações. Obrigado. O Movimento São Gonçalo na Luta se reúne quinzenalmente na Praça Zé Garoto, ali naquele espaço Carequinha, e volta a se reunir no próximo sábado às 14h, para fazer um balanço e traçar perspectivas. Muito obrigado. Muito bom, Wendel. Um abraço para você, companheiro. Falou, tchau. Voltando aqui para o nosso tema, antes da gente vai ter um pequeno break, mas a gente queria deixar uma pergunta à professora, que a taxa foi divulgada ontem pelo PNAD, que a taxa de analfabetismo teve uma leve alta. Isso, depois de 15 anos em queda, e dizem que chega a isso, 13 a 14 milhões. Professora, tanto se fala nas cotas, mas a gente está voltando, é isso? Quando você diz que a gente está voltando, você está querendo... Estamos tendo retrocesso? Estamos. Quer dizer, interessante você perguntar isso hoje, porque foi quando? Esse mês começou, né? Essa semana, nas turmas que eu dou aula, de História da Educação e Sociologia, pesquisa é outro aspecto, eu falei justamente isso, que nós não nos enganemos, nós não podemos nos enganar, inclusive falando sobre a greve dos professores, né, do Rio. Porque, veja bem, olha que contradição, mas olha que situação, vamos colocar assim, de forma mais amena. Eu trabalho numa universidade, sou professora da universidade, né, que forma professores. E uma série de ex-alunos estão na luta, no município, no estado, em outros lugares, mas particularmente no município do Rio, que essa semana que acirrou muito, em vigília e uma série de coisas. E qual é essa discussão na universidade? Onde é que a universidade está discutindo isso? Então, o que eu coloco no meu espaço, né, de discussão é que tomemos cuidado, porque se alguns planos e se algumas políticas que estão materializadas nesses planos de cargos e salários ou cargos de carreira se concretizarem, nós vamos ter um retrocesso brutal em termos de educação básica. E ao ter um retrocesso brutal em termos de educação básica,
O que, na verdade, nós estamos apontando é qual o lugar para a universidade se torna, de novo, ou mais ainda, de novo não, porque ela não deixou de ser, um lugar, o quê? Onde vai entrar quem e de que forma. Então, eu não tenho nenhuma surpresa sobre essa... Então já era esperado esse dado, assim? Para mim, sim. No meio, entre os professores? Não sei se no meio dos professores, mas para mim, sim, porque, na verdade, eu não vivo somente no meio dos professores. Eu vivo no meio da academia, população. Né? Melhor me expressando. Na academia... Academia? E já tinha um certo ar que o processo nosso está voltando para trás. Não, eu não posso afirmar isso aqui, não. Porque, não posso afirmar que na academia existia isso. Acho que existe assim. Dentro da academia, nós temos pessoas, né? Professores, enfim, que conversam e que têm outros tipos de inserção e que acompanham com muita seriedade, com muita dedicação, todos esses dados. E não só os dados, porque quando chegam os dados oficiais, é porque, na verdade, os dados como, por exemplo, institutos como o DIEESE, que o Max falou, que tem outros referenciais já de estatística e outros né, são outros, né, são bem diferentes, eles já estão sabendo disso. Quem é sério já está sabendo disso, já está vendo por onde caminha. Então, parar, né, e ter uma parada e um aumento, mesmo que dentro desses milhões, a gente possa considerar que seja um aumento menos significativo, apesar de que a gente não está lidando com Ibope, então qualquer 1%, qualquer 0,5%, qualquer 0,1%, para mim já é complicado. Um absurdo, né? Já é um absurdo, porque educação, não, né, essas coisas a gente não é Ibope. Então a gente não está lidando com a partir do quanto, não sei das quantas, né, de um fator X. Para mim, 0,1% para mim já é um absurdo. 300 mil pessoas. Né? Então, professor, o que o senhor está dizendo é que existe um vínculo, uma ligação entre a crise na educação brasileira, principalmente a qualidade do ensino, do ensino fundamental, né, e ensino médio, e essa coisa do aumento do analfabetismo no Brasil. É isso. Aqui com a professora Adriana, se ela vê isso acho que você vê isso em sala de aula com os alunos dela lá. Você percebe isso? Bem, estatisticamente eu não tenho assim, esses dados aí que poderiam acrescentar, né, na informação. Mas na prática, com certeza, a qualidade da educação fica comprometida diante de todas as insatisfações, né, que a categoria apresenta. Muita desistência, muitos professores com formação assim considerável que estão abandonando a educação, procurando outros campos de trabalho, porque realmente não está compensando dentro da estrutura, principalmente na escola pública, que o governo dá para a gente poder realizar o nosso trabalho com um mínimo de qualidade, né, de decência. Enfim, então tem esse abandono da categoria, porque eu acho que é o que é mais grave, muitos colegas saindo da educação. As pessoas que estão dentro das escolas, muitas estão porque acreditam que dar aula, principalmente no ensino fundamental, qualquer um pode dar, se não der certo em algum outro setor, e está dentro da escola pública, passa no concurso, vai lá, e tem essa parte aí do professorado que se encaixa nisso, compromete também a qualidade da educação, né? Fora isso, tem a questão da desestrutura dos alunos que a gente recebe, né, as questões familiares que atravancam o desenvolvimento da educação, onde a gente tem que realmente parar de educar para resolver problemas, questões particulares de cada aluno, para depois realmente realizar um processo educacional. Tudo isso contribui, sim. Eu acho que a professora foi muito feliz quando disse que esse índice, esse aumento absurdo de analfabetismo está diretamente ligado, né, a essa qualidade de educação que a gente encontra hoje. Isso, na prática, eu tenho essa visão, embora eu não esteja em sala de aula no momento, já há uns 5 anos, né,
Eu faço um atendimento educacional especializado, mas isso também chega dentro desse setor, porque são alunos que pertencem aos grupos de referências das escolas, que são as turmas, né? E aí a gente pode ver claramente isso mesmo, essa educação comprometida. Essa é a triste realidade, né? A gente vai dar um break, né, Afonso? E depois a gente volta com a professora Adir Luz, comentando aqui quase uma situação de desabafo, né, da professora Adriana Lima, que mostra as condições hoje como está a nossa educação. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Você está na 98,7. Rádio Difusora Aliança FM. 19h05. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Não temos propaganda comercial e toda a nossa arrecadação vem da sua contribuição mensal. Por isso, não deixe de pagar a sua mensalidade. Se você ainda não é associado, venha até a sede de nossa emissora, na Rua Maria Quitéria, número 1, Porto Novo, e faça já a sua ficha de inscrição ou ligue 2724-2263 ou 2604-1553. Lembre-se, a Rádio Aliança precisa de você. O mundo inteiro ouve e vê a Rádio Aliança FM através do nosso site www.radioaliançafm.com.br. Não perca tempo, acesse, mande sua mensagem e participe com a gente. Simplesmente a melhor. Aliança FM. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Boa noite, mais uma vez, aqui, lembrando que o nosso querido Antônio Figueiredo hoje está com a sua sogra, comemorando 80 anos, estamos aqui substituindo o nosso companheiro, e com a professora Adir Luz, presente, professora da UERJ, professor também José Manuel, professora Adriana Lima e professor também Max Laureano, mesa aqui repleta de professores. O nosso tema é justamente a educação. A UERJ está fazendo 10 anos de cotas, tivemos alguns avanços, alguns retrocessos, mas acabamos entrando de fato na conjuntura que hoje a educação, não só pública, mas inclusive particular também, né, a qualidade não vem muito boa. E estávamos lembrando os dados aqui do PNUD do aumento dos analfabetos. A gente lembrou dos analfabetos funcionais. Professora, é um turbilhão de coisas aí. Como é que a gente resolve essa equação aí, esse cálculo? Bom, se eu tivesse aqui a solução para a gente resolver essa equação, com certeza não estaria aqui nessa tarde de sábado conversando, estaria com a bola de cristal ou qualquer outro lugar. Enfim, mas como, né, você falou do desabafo, né, da professora. Eu escuto esse desabafo, esse tipo de desabafo, com algumas modificações, dependendo, enfim, do momento, há pelo menos quase 40 anos da minha vida. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? Há quase 40 anos da minha vida. Então, eu comecei a trabalhar com 17 anos, passei por todas o que se costuma, né? Todos os níveis de ensino, né? Fui professora comecei a trabalhar na época da ditadura civil-militar, né? Isso revela idade. Isso, revela, mas não tem nenhum problema não. Como dizem os meus alunos, enquanto eu tiver com um pouco mais de 25 anos, está tudo bem. Então eu ouço isso, sempre ouvi. Agora, como você também falou que temos muitos ouvintes professores, e talvez muitos ouvintes professores que sejam meus alunos, ou tenham sido meus alunos, eles vão entender o que eu vou falar agora. Quando eu me apresento em sala, eu falo isso, né? Que eu não tenho 10 anos de praia, eu tenho muitos anos de praia. E que todos os dias, parece assim meio populismo, meio retórica, mas não é.
durante a minha trajetória, eu sempre me perguntei, sempre me pergunto até hoje, se eu ainda quero esse ofício. Enquanto eu estiver dizendo que eu quero esse ofício, eu vou ficar nesse ofício. E tem um segundo aspecto, que a professora até tocou. Produziu-se uma ideia, vamos chamar assim, que às vezes é muito mal aproveitada, até nas políticas mesmo, né? Aí de políticas de governo, de que qualquer um pode ser professor. Não pode. Não é qualquer um que pode ser professor. Não pode. Não deve. Eu posso ter um excelente matemático, um péssimo professor de matemática, eu posso ter um excelente historiador e um péssimo professor de história, eu posso ter um excelente geógrafo, um péssimo professor de geografia. E em história tem muito disso. A pessoa vai fazer pesquisa, é hora de fazer pesquisa, mas em sala é um desastre. É um desastre, entendeu? E por mais que se fale em professor pesquisador, professor isso, professor aquilo, na verdade há uma dicotomia disso. Sim, claro. Há uma dicotomia. Na prática da academia, as pessoas dizem assim: eu quero fazer pesquisa. E quero fazer pesquisa significa colocar a pesquisa na ponta, e o ensino no lugar inferior. Ora, todo mundo diz, o que é muito bom dizer, o discurso é ótimo, mas eu acho que o que nos define é a prática, não é o discurso. O que nos define é a prática. Eu posso dominar todas as teorias, saber todas as discussões, mas se na prática a minha teoria for a outra, isso daí é o que está me definindo. E que, de fato, a gente sabe, uma universidade, para ter esse nome universidade, ela se coloca em cima de um tripé: pesquisa, ensino e extensão. E aí a pesquisa, e não é isso hoje, né? Hoje que eu digo é de algum tempo, mas é fortemente marcado, eu digo assim, nos últimos 15 anos, hoje nós estamos vivendo um momento em que, de fato, a pesquisa se torna o carro-chefe, a coisa mais importante, né? E muitos professores dentro da universidade, o que acontece? Eles se deixam levar por o que a gente chama da política da produtividade. Então, a pesquisa produz, o ensino não é tão valorizado. Então, qual é o resultado disso? Quer dizer, o que se produz com isso? Qual é o efeito disso? O efeito é a fuga, o efeito, né, é considerar o ensino como alguma coisa banal. E, junto com isso, nós podemos pensar, por exemplo, na banalização da graduação. Porque existem mecanismos, vou tentando fazer uma ponte com a discussão central aqui, que é a questão dos 10 anos da política de cotas, né, ou políticas afirmativas, vamos chamar assim. Existem diferentes mecanismos de esvaziamento. Eu posso dizer que a política está colocada, está avançando, e ao mesmo tempo ter ações de esvaziamento dessa mesma política. Porque, veja bem, eu acho que a gente não pode se deixar iludir, não. Eu acho que a gente deve ter sempre em mente que ações afirmativas, elas são essencialmente operações de reparação. Temos que ter em mente isso. Para preparar o quê? Esperamos preparar dias melhores, né? Um horizonte, digamos assim, mais luminoso, só para usar o luz aqui do meu nome, fazer uma pequena brincadeira. Pô, eu tenho aqui, ó. Vou mostrar, posso? Vou mostrar aqui para o Manuel, que eu recebi de um aluno. Pode. Recebi um aluno dessa semana passada. Renatinho? Como é que é? Não, Renan, é o Renanzinho. Que frequenta a minha luz, olha que bonitinho. Esse aluno. Na universidade, né? E olha que eu sou considerada uma pessoa rigorosa, hein? Eu sei, já ouvi histórias. Ah, já? Já. Professora. Então, só para completar, por quê? Porque se nós tiramos isso de mente, que ações afirmativas são essencialmente operações de reparação para preparar para, né, um futuro melhor, dias melhores, dentro de uma perspectiva igualitária, significa para todos, né? E que se nada mais profundo for feito, e aí nós estamos no momento de, né, o que nada mais profundo for feito, a luta contra a exclusão corre o sério risco de se reduzir a uma política imediatista. Vai virar pronto-socorro. Band-aid. Né? Band-aid. Vira Band-aid.
vira band-aid. Então, aqui está pegando fogo, eu vou lá e coloco um remédio. Mas eu acho que o grande, pelo menos o meu desejo, eu acredito que o desejo das pessoas que estão aqui, mesmo que a gente não comungue de todas as ideias igualmente, seja de que a educação é um lugar estratégico. A educação é um lugar estratégico para todas as forças políticas, e sempre foi um lugar estratégico. Mesmo ela sendo hoje, né, colocando assim, estando problemática, né, tipo assim, então nós estamos regredindo, eu diria o seguinte, é um lugar estratégico. Então vamos pensar qual é o cenário favorável dentro do cenário desfavorável. Eu gosto disso, entendeu? Gosto muito disso. Pensar o cenário favorável dentro do desfavorável. E aí, nesse sentido, a luta dos professores hoje, a luta dos professores, dos jovens professores, inclusive, que eu chamo de jovem professor, porque eu digo o seguinte, hoje eu não sou protagonista dessa história, não, eu sou apoiadora e estou testemunha dessa história que me emociona muito, né? Me traz grandes lembranças, grandes recordações de militância, de luta ferrenha. Então, hoje, o que nós temos é uma luta, tipo assim, né? Quando eu olho e vejo assim pessoas muito jovens, professores muito jovens, que, de uma certa maneira, estar nas ruas, e aí eu digo que as aulas estão nas ruas, não estão dentro do retângulo de uma sala de aula, estão nas ruas. Quando eu os vejo com seus alunos, os vejo com seus pais acompanhando nas passeatas, nas manifestações, nas noites de vigília, como anteontem, de anteontem para ontem, de hoje, né, que vai continuar com tanta pressão. Eu acho que isso é dentro do caos, né? Vamos chamar assim, vou radicalizar, dentro do caos. Enxergar a luz. Eu acho que é bonito, enxergar a luz. Isso é bonito, gente. Isso é bonito. É maravilhoso. Não é maravilhoso? Porque tem que ser, senão você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você joga a toalha. Eu nem estaria aqui hoje, estaria fazendo outra coisa. Tem que ter a esperança de mudar, né? Porque, veja bem, alguém já disse um dia, e eu acredito, isso não é uma frase romântica. Não é. Né? Nos grandes momentos de caos, né? Caos social, né? Nós podemos, né, sem querer, e aí eu acho que é o nosso trabalho, sermos os grandes, né, detectores, gostou? Linkar com coisas que estão acontecendo e que estão ressignificando o próprio sentido da educação pública. O próprio sentido da educação pública. Os professores tão jovens, 10 horas, 24 horas, são os meus alunos, né? Então eu fico com eles, não 24 horas, mas fico pelo menos umas 10 horas lá, 12 horas, e sou rigorosa na sala de aula, sou rigorosa sim. Então, as políticas afirmativas, dentre elas a política de cota, eu acho que ela está dentro desse quadro, né? Quer dizer, não dá para você se acostumar com a casca doce da democracia, não. A democracia tem uma casca doce. Eu quero mais, né? Eu quero radicalizar isso porque quem é que vai dizer que não é democrático? Quem é que vai dizer que não é democrático? Então, eu só queria, a gente vai entrar no programa na parte do Por Dentro da Música. Mas antes a gente tem que fazer a campanha, o nosso chapéu. A gente vai passar o chapéu, né? Campanha SOS Rádio Aliança, ajude a manter esta importante emissora no ar. A querida Rádio Aliança FM completou 10 anos e, como você sabe, não temos anúncio, só apoio cultural. Sendo assim, ajude e colabore. Edson Pereira e a Nilza Martins estarão no patronato. E você pode procurá-los na igreja Nossa Senhora da Conceição e deixar a sua contribuição para a rádio. Em São Domingos é só falar com a Renata Lobo e deixar a sua ajuda com ela. E aqui no Porto Novo, na igreja Nossa Senhora da Conceição, o nosso querido Gilmar Rocha estará na campanha SOS Rádio Aliança a partir das 7h30 da noite.
Um abraço aos integrantes do Clube do Amigo, Francisco Oliveira, Gilmar Rocha e Edson Pereira. Um abraço também ao Toledo. Então nós vamos lá por dentro da música. Por dentro da música. A gente dá esse break, aí volta. Boa noite, queridos ouvintes do Censura Livre. Estou aqui de volta, Rodrigo Barnechea, o DJ Chile, com a primeira parte do quadro de hoje, Por Dentro da Música. A gente está fechando o nosso especial sobre a música chilena, sobre a nova canção chilena, com um dos grupos mais conhecidos e importantes desse gênero, o chamado Inti Illimani. Inti Illimani é uma palavra de origem boliviana, uma mistura de quechua com aimara, que quer dizer sol da montanha. Illimani é uma das principais montanhas do Peru. Mas o conjunto começou no final dos anos 60, em aproximadamente 1967, como parte desse movimento, como crescendo a partir do movimento da nova canção chilena, que começou a se espalhar pelo país todo. Começou como o Quilapayún, como um conjunto universitário. A maior parte dos seus integrantes originais era oriundo da Universidade Técnica do Estado, pessoal que fazia engenharia principalmente. Mas eles acabaram não continuando com as carreiras e ingressaram na carreira musical. Então, o Inti Illimani, assim como o Quilapayún, vai ser também um dos conjuntos que vai, ao mesmo tempo, buscar um resgate da música folclórica chilena e latino-americana e vai mostrar uma face engajada, politicamente comprometida. Mas, diferente do Quilapayún, o comprometimento político era muito mais a participação em eventos, em atos, do que propriamente expressa na sua música. Isso vai aparecer algumas vezes, mas é diferente do Inti Illimani, do Quilapayún, que era um conjunto claramente, nas suas letras, claramente comprometido com a esquerda. Apesar de que Victor Jara também participou em muitas gravações com o Inti Illimani, também ajudou a organização do grupo, mas diferente do Jara e diferente do Quilapayún, o comprometimento político deles era muito mais, digamos, no campo estético. Eles estavam muito mais atrás de encontrar uma música latino-americana que as unisse. O que a gente vai escutar agora é uma faixa do segundo disco do Inti Illimani, de 69, chamada Fiesta de San Benito. Mostra a influência do Inti Illimani na busca dessa música latino-americana, mas diferente do Quilapayún, que buscava uma música chilena, por definição, eles queriam encontrar uma música sul-americana. Então, eles vão buscar suas raízes na região andina, vão buscar suas raízes no Peru, no Equador, na Bolívia, no norte do Chile, e vão tentar expressar isso na sua estética, na sua forma musical. Então, nós vamos escutar Fiesta de San Benito. ¿Dónde está mi negra bailando con la saya de Tundí, bailando con la saya de Tundí, bailando? ¿Dónde se ha metido mi negra cargada de su agüita, bailando, cargada de su agüita, bailando? Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. A bailar todo. Hay un
Voltando aqui para o debate do Censura Livre com a professora Adir Luz, a nossa enquete de hoje, no caso foi a nossa enquete da semana, em vigor há 7 anos, a Lei Maria da Penha não reduziu índice de mortes de mulheres. Você acha que o machismo, entre outras razões, leva os homens a assassinarem ex ou atuais companheiras? Professora Adir, poderia comentar um pouquinho sobre isso? Bem pouquinho. A Lei Maria da Penha, é claro que ela é importante, ela é muito importante, mas eu não colocaria, você falou dos homens, né? Isso, violência, machismo. Violência, né? machismo. Bom, que a sociedade brasileira tem entre outras coisas, tem um elemento de machismo? Tem. Você vê, né? Tem. É uma sociedade patriarcal, chegamos no século XXI ainda com muitas formas de pensar, de ver o outro, ver a mulher, ver a vida, né? Ver o próprio homem mesmo, né? Como o provedor, né? E quem provém, manda. É muito isso está muito relacionado. Agora, para além do próprio do homem em si, né? Da lei, para além da lei, a gente sempre se pergunta assim, por que uma lei não pega, ou pega pouco? Uma lei tão importante, né? Por que ela não pega ou pega pouco? Porque tem coisas além da lei, tem aspectos além da lei, e aí passa por outros veios que não são somente a lei. Por exemplo, existe o aspecto da vergonha, do constrangimento. Nem todas as delegacias, mesmo as delegacias de mulheres, atendem, né, com acolhimento uma pessoa que foi surrada. E às vezes existe um pacto perverso, infelizmente existe, né, nas relações de casais, que a mulher também se vê nesse lugar meio inferior. Então o homem tem o direito de bater. E por incrível, eu digo o seguinte, né, que o pior das opressões é quando você interioriza a lógica que quem está te oprimindo, isso é um pouco freiriano, né? Interioriza, naturaliza e se torna indiferente. Isso não é freiriano, não, isso é meu mesmo. Se torna indiferente. Então veja bem, uma mulher que vai ao longo de anos sendo surrada, né? O dia que ela leva um tapa, ela acha que esse tapa é pouco. Esse tapa é pouco. Ela se coloca nesse lugar. Esse tapa é pouco. Tem a questão do acolhimento. Tem também uma coisa muito cruel, que é a indiferença do entorno. É a nossa indiferença. A nossa indiferença, eu digo de todos, a nossa indiferença. Tem aquela famosa frase, né? Em briga de marido e mulher. Mulher, ninguém mete a colher. Entendeu? É terrível. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Você mora num prédio onde está lá entendeu? Tudo quebrado, a mulher gritando, e você chama a polícia, não chama a polícia, bato na porta, não bato na porta. Pior ainda, quando tu bate na porta, assim, não, tá tudo bem. Aí então tá tudo bem. Então, tem tantos aspectos que são assim, né, que são da ordem de como é que eu me vejo, que eu sempre considero que vai para além de uma lei. A lei é importante? A lei é importante. Claro que é importante, mas vai para além da lei. E não é simplesmente por conta do homem ser machista. Não. É por conta de toda uma cultura que faz com que esse homem seja machista. Posso transgredir? Pode, claro. Posso? Censura livre? Censura livre. Por exemplo, né? Separa, vai e volta, aquelas coisas que a gente sabe, né? Vai e volta. Aí, a mulher que separa, pela separação, porque bateu, porque isso, porque viu com outro, enfim, por essas coisas todas. Aí passa coisa, aí aceita de volta. Aceita de volta. Não, agora ele tomou jeito. Bem senso comum, né? Não, isso mesmo, não, tudo bem. O homem
Se for o contrário, se for tudo o contrário, tudo o contrário, se ele for exposto socialmente, se ele for exposto culturalmente, se ele for exposto por essa relação, e aí ele separa e depois volta, não é do nome bonito que chama esse homem, no mínimo vão chamá-lo de fracote, no mínimo. Isso está na mídia, isso está na cabeça, está dentro da escola, isso está nas histórias, está nos livros, né? Isso está entre nós. O fato de nós estarmos falando disso aqui não quer dizer que nós sejamos imunes, não. Sejamos imunes, não. Então, a Lei Maria da Penha, né, como outras leis do Brasil, né, elas vêm, elas são boas, positivas, mas a pergunta é por que não pega? Ou pega muito menos do que a gente desejaria? Professora Adriana, por que não pega a lei? Por que não pega, né? Esse aspecto cultural é forte demais, né? Que a professora Educação? Tem educação no meio, com certeza, né? A escola reproduz o que acontece na sociedade, todos nós sabemos, e a gente vê isso muito dentro da escola, né? Essa questão... Dentro das escolas, a criançada? Pô. As relações entre as crianças demonstram o tempo todo isso. Os problemas que chegam dentro da escola, que o aluno traz pedagogicamente por trás, a gente já enxerga questões familiares fortíssimas e que tem aí essa questão do machismo, da mãe que é subjugada e que coloca o filho em segundo plano para cuidar primeiro do seu relacionamento e depois, se sobrar um tempo, né, poder socorrer aquela questão ali do filho escolar. Enfim, esse fato de que o homem é o provedor, e isso fala muito forte, como a professora tocou, e por isso que se afirma dentro dessa relação. Mesmo com toda uma configuração, da família agora, assim, totalmente diferente, né? Onde o homem não é provedor há muito mais tempo, assim. Vamos aqui. Onde a mulher... Essa questão da nova configuração familiar que a gente tem, né? Onde o homem já não é provedor há muito mais tempo, a mulher, na maioria das vezes, a gente tem alunos de mães solteiras, né? Que são chefes de família, criam seus filhos, vez por outra tem um companheiro que também sustenta, ou seja, ele é sustentado, mas ele que está no comando, porque a questão cultural é muito mais forte, até do que essa desculpa, entre aspas, de que ele que estaria no comando por economicamente dar o sustento ali, né, aquela família. Não, eu tenho casos até que assim, que a mãe tem companheiras. Sim. Então o novo papel do homem nesse ambiente, ele está deslocado, já né? está deslocado mesmo assim. Como resolve isso, né? Dentro da relação, o homem subjuga a mulher ali o tempo todo, porque é cultural. E aí vem a provocação. Quem cria esses homens, ao longo desses anos todos, quem criou essa formação machista fomos nós, as mulheres. Eu não tenho filhos ainda, mas os homens são criados e eles acreditam que eles que estão no comando pela criação que eles receberam das suas mães ao longo desses anos todos, né? Quando ele vai para uma nova família, deixar a família dele, de casa, da mãe, que vai se juntar com uma outra, né, pessoa para fazer a sua própria família, ele já vai com esse estigma de que ele que tem que estar no comando. Já existe um conflito familiar entre sogra e noras, porque as mães querem garantir que o filho tenha o espaço dele, que ele tem direito, que é o do comando. Se a futura esposa já for uma pessoa mais atuante, já é um pouco colocada ali à prova, né, os limites dessa pessoa, porque o homem tem que estar no comando, não importa. Isso aí, no tempo de hoje, eu acho bem atrasado, mas infelizmente é o que é mesmo, de real. Adriana, eu acho que tem que ter cuidado de ver quem é o opressor e quem é o oprimido nessa história, para não culpabilizar a mulher pela própria pressão que ela sofre. Certo? Sim. É importante também aí a questão das políticas públicas para a mulher. Quantas delegacias para a mulher tem no Estado? Quantas policiais femininas, em vez de defender, vai atacar a mulher? Então, a lei não pega. Antigamente, há um tempo atrás, ninguém usava cinto de segurança
Ninguém, todo mundo bebia na beira da estrada. Agora você tem uma multa de R$1.915, você tem uma multa de R$500 e ninguém mais, todo mundo está de cinto de segurança e todo mundo está usando, ninguém mais bebe e dirige porque tem a lei seca. Todo mundo tem a quantidade de pessoas que transgridem essa lei é menor porque tem uma multa e tem punição e tem gente e efetivo político para combater isso. Porque não tem a mesma coisa para a mulher? Políticas públicas para isso. Certo. Conscientização também, né? A mulher não tem consciência desse papel que ele exerce na formação do homem, na maioria das vezes não tem. Então a gente volta aqui com o debate, e aqui a gente vai dar aqui o break cultural e depois a gente volta com Por Dentro da Música e a gente volta a essa questão aqui levantada por vocês dois. Pode ser? Vamos lá, Afonso? Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. 24 horas no ar. Sua companhia todas as horas de sua vida. Na música. Na informação. Na prestação de serviços. Rádio Aliança FM. Aliança FM. Orgulho de ser. Orgulho de ser. Comunitária. 19h35. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Na internet, as crianças e adolescentes podem ser enganados por pessoas inescrupulosas. Essas pessoas fazem-se passar por jovens ou crianças da mesma idade para atrair o interesse com assuntos que agradam as suas potenciais vítimas. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Participe da Santa Missa na Capela de São Domingos, no Porto da Pedra, aos sábados, às 17h30 e domingos, às 7h30 da manhã, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Porto Novo, aos sábados, às 20 horas, domingo, às 9h30 da manhã e 18 horas. E cada primeiro domingo de cada mês, na Capela de Nossa Senhora do Carmo, no Porto Novo, às 16 horas. Venha, Jesus espera por você. Esta é a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Boa noite, mais uma vez aqui com a professora Adir Luz, a professora Adriana Lima, o professor Max Laureano, o professor José Manuel Faria e Afonso aqui na técnica e eu aqui na locução, substituindo o nosso querido Antônio Figueiredo. Estamos discutindo a questão da Lei da Maria da Penha, que foi a nossa enquete. Mas antes da gente abrir para o debate, a gente vai entrar com o Por Dentro da Música, fechando a série Música Folclórica do Chile. Mas antes de soltar, Afonso, eu queria mandar um alô aqui para a Laura Grooves, que está ouvindo o nosso programa pela internet lá nos Estados Unidos, e a Ana Cristina Alves também, que é professora, está escutando o programa pela internet lá no Rio de Janeiro. Então vamos lá, Afonso, Por Dentro da Música. Por Dentro da Música. Voltamos então com a segunda parte do quadro Por Dentro da Música, trazendo o conjunto chileno Inti Gimani. Em 1969 e 1970, na virada desses 2 anos, eles gravaram o programa da Unidade Popular, só que numa versão musical. Esse disco ficou chamado de Canto ao Programa e trazia, alternando textos narrados, falando do programa numa linguagem popular, e músicas que eles compunham tratando de cada um dos temas do programa, sobre saúde, sobre educação, sobre as Forças Armadas, sobre as relações internacionais e daí por diante. Nós vamos escutar uma faixa que fala sobre a base política da Unidade Popular, que era a construção do poder popular, ou seja, a participação do povo no governo de Salvador Allende, caso ele fosse eleito. Essa faixa é a segunda do disco Canto ao Programa, é chamada A Canção do Poder Popular, a música do poder popular. Vamos escutar.
nuestros asuntos y que de una vez se entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro con la unidad popular. Ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha, ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. O Inti Gimani vai ficar conhecido também por gravar muitos discos e muitas faixas instrumentais. A gente vai escutar daqui a pouquinho uma das faixas mais conhecidas, La Mariposa, de um disco de 72, a nova canção chilena. Mas antes disso, eu queria falar sobre a formação do grupo. O Inti Gimani era formado especialmente porque eles vão ter muitas formações, um conjunto grande, eles fazem aquela formação tradicional de grupo andino, vários violões, flautas, né, a típica flauta andina, a quena, o charango, que é aquele instrumento de 12 cordas com casco de tatu, o bumbo. Mas a formação principal vai ficar com Horácio Salinas, Max Berru, Jorge Colón, Horácio Duran, José Seves, de vez em quando entra e sai alguns membros como Ernesto Pérez de Arce, José Seves, Marcelo Colón, mas vai ficar frontalmente com essa formação principal, né? Os irmãos Colón, Horácio Salinas, Horácio Duran e Max Berru. Então a gente vai escutar agora, para terminar o quadro de hoje, nós vamos escutar uma faixa do disco Canto de Pueblos Andinos, de 72, chamada La Mariposa, uma faixa instrumental. Então aí encerramos o quadro Por Dentro da Música, fechando aí o mês que comemorou os 40 anos do golpe, no caso não comemorou, mas se lembrou dos 40 anos do golpe do Chile, fechando aí a nossa sequência. Em outubro teremos uma nova série. Então Afonso tem as duas, pode soltar aqui para a gente poder depois debater. Os programas e planos interministeriais, os principais são o Juventude Viva, o Programa Brasil Quilombola
e o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades de Matriz Africana. 2013 não vai ser ainda o ano da virada, mas o ano que nós vamos implementar as ações necessárias para que no médio prazo elas consigam produzir os resultados que são, em última instância, a diminuição da taxa de homicídios entre jovens negros no Brasil. Escravo pode não ter esse nome, mas na verdade, porque uma pessoa que não tem a plenitude dos seus direitos e a sua cidadania é um escravo. É o que nós somos até hoje. Eu nasci no exílio. Para mim não foi um Brasil independente, nem um Brasil de cidadãos. Eu nasci escravo. Então, acabamos de ouvir o grande mestre Abdias de Nascimento. Anteriormente, escutamos a professora Luísa, que também é professora, a professora Luísa Bairros, que hoje é a atual ministra da Igualdade Racial. Então, ela fala que o foco do Ministério em 2013, que já está se encerrando, seria a questão do extermínio dos jovens negros nas periferias. E o Abdias fala da condição do homem negro, no caso a mulher também negra, que nasceu no exílio, nasceu como escravo. Então, a professora concorda com Abdias Nascimento? O Abdias não dá, mesmo que discorde, tem que ser respeitado, né? É um personagem histórico de luta e tem uma trajetória linda. Então, o Abdias chegou nesse lugar, né? De que, ainda que você discorde de algumas coisas que ele falou, né? Mas eu acho que ele deve ser extremamente respeitado. Eu acho que o respeito é muito bom do ponto de vista do pensamento, né? Parece que a gente está fugindo do debate, também não é endeusando o Abdias, mas precisaria ter uma discussão sobre o pensamento do Abdias. Isso que eu queria. Pronto. Só um programa só para Abdias. Sobre o pensamento do Abdias. Aí sim, aí nós teríamos tempo, porque qualquer coisa que eu falar agora vai ser aligerado. E aí eu prefiro. Porque no caso ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a levantar essa questão racial, né? De um jeito muito particular dele. De um jeito muito particular, de um jeito muito forte, jeito muito particular, mas foi. Sim. Então precisaria ter sugestão de pauta. Já que você está colocando essa pauta, eu proponho fazer o seguinte: você fala do Arthur Ramos, eu falo do Abdias. Então, ótimo, já estamos marcando o programa. Já temos um debate de outubro, já temos um sábado. Tá bom, pode ser, topo. Aproveitando que você já está no ritmo aí da sua palestra aí. Já estou mesmo, porque a palestras vão fazer propaganda, faça propaganda. Faça a propaganda. É o seminário O Negro no Pensamento Social Brasileiro, que vai ocorrer no Campus Maracanã, nos dias 2, né? 2 e 1 e 2, agora de outubro. E no meu caso, eu vou estar numa mesa coordenada pela professora Carmen Calmon, e vou falar sobre Arthur Ramos, que é um intelectual que eu venho me debruçando há muitos anos, né? A concepção dele de mestiçagem, porque ele tem livros que falam sobre o negro, ele era um antropólogo, e no entrelaço com a educação, porque ele também foi, nunca se autodenominou educador, mas foi quem implantou o grande projeto de educação durante a gestão Anísio Teixeira. Então está aí a propaganda, e está aí já, combinamos, porque eu acho que... São duas personalidades muito importantes dentro dessa questão do que é ser negro no Brasil. Você não tem como falar do movimento negro no Brasil sem falar de pessoas como Arthur Ramos e do Abdias. Realmente não tem. E sobre a posição da ministra, Manuel, sobre o foco tem que ser essa juventude negra das periferias. É por aí mesmo que as políticas governamentais... Eu concordo, mas não sei se é efetivo isso, né? Porque realmente, se a gente observar, principalmente Maranhão, Pernambuco, né, até o Rio, a questão do massacre da juventude negra é um fato da realidade, entendeu?
Eu já perdi alunos, né, em confrontos que a gente não sabe como é que foi, né? Não sei se a Di tem experiência disso, mas então a gente fica assim, né? O que está acontecendo com essa juventude negra da periferia do Brasil, né? Que é dramático. Eu tive em Recife em janeiro. Eu não conheci Recife, né? Eu não sou muito de viajar não, porque eu tenho medo de avião, né? Eu acho que eu já contei isso aqui. Mas em Recife eu fiquei impactado, né? Com aquela realidade da periferia de Recife, né? Jaboatão de Guararapes, né? É complicadíssimo. Agora, não sei se é efetiva essa política do governo federal, não. Realmente, eu não vejo ações do governo federal para diminuir o que acontece nas periferias das grandes cidades, não. Realmente, não sei. A gente falou aqui sobre democracia racial, né? O Florestan Fernandes falava o seguinte: para acabar com essa polêmica falsa de democracia racial, é só perguntar a qualquer policial do Rio de Janeiro, qualquer policial do Brasil, quem é negro e quem não é. O gatilho dele, a arma dele, a algema dele, sabe exatamente quem ele tem que prender, quem ele tem que soltar, quem ele tem que matar, quem ele tem que liberar. Né? Assim, a gente fala de Amarildo, mas quantos Amarildos que não chegaram sequer a idade do Amarildo quando sumiu? A média é um extermínio de 15 a 29 anos. Negro é a pessoa que mais morre neste país. Max, você me falar em Amarildo, né? Voltamos àquela velha pergunta: cadê o Amarildo? Parece que o jornal Globo de hoje já aponta que na segunda-feira o delegado... São 5 indiciados, entre eles o comandante da UPP. Parece que realmente vai apontar para o que todo mundo já sabia. A mobilização, aí vamos acompanhar, inclusive saiu ontem, a Polícia Federal está acompanhando e vamos ver, vamos acompanhar. Inclusive, Max, para a gente que estava lá, já que a gente está falando do caso Amarildo, mas fazendo uma relação com os mascarados, que história é essa? Prenderam o Batman, não foi? Mas já soltaram. Prenderam o Batman, soltaram, aí ontem. Mas conta essa história lá, como foi lá na Câmara do Rio, os professores? Então, você sabe que nós temos uma subditadura no Estado e tem uma lei estadual pela Comissão de Investigação de Vigilantes Mascarados do governador Cabral, e ele apreendeu, levou para o Camburão o nosso Bruce Wayne brasileiro, o Batman, que estava fantasiado, é um rapaz que ia usar fantasiado de Batman. Ele foi levado para a delegacia, a OAB, né, por conta dessa lei, a OAB foi lá negociar com ele, ele foi solto, fichado. Max. No dia seguinte, lá estava ele, mais Saci Pererê, a foto correu nas redes sociais, apareceu no Globo, estava lá ele, Saci Pererê, Jack Sparrow. E ontem tinha Branca de Neve no mas eu quero a Mulher Gato. Eu quero a Mulher Gato. Eu quero a Mulher Gato. Gostosona, sempre gostei dela. Então, mas por trás da piada, da chacota, há uma coisa muito séria, que é a criminalização. Ele fala o seguinte: ditadores odeiam pessoas mascaradas fazendo passeata. Ditadores odeiam pessoas mascaradas fazendo passeata. Max. Então, mascaradas ou desmascaradas, nos grupos excluídos, ele tacou bomba em quem estava mascarado e quem não estava mascarado. Né? O pessoal estava protestando e tacou bomba e apreendeu, independente da máscara. Então, basicamente, nós estamos numa estado de exceção do governador Cabral. Ele está com a pior audiência, a pior popularidade do país, e vai fazer o quê? Vou ceder para vocês? Não, vou prender vocês. Então essa é a lógica, tanto que a Polícia do Cabral... A lógica, eu não entendi a lógica então, olha só. Se o cara faz uma lei para identificar uma pessoa, mas todo mundo sabe quem é o Batman. Bruce Wayne. É o Bruce Wayne, porque o cara foi preso, não entendi. Porque pela lei promulgada a toque de caixa pela Assembleia Legislativa, ocupada pelos professores, você não pode protestar nesse país, nesse estado, em outros estados também, no Chile também, mascarado. Então essa é a lógica dele. E o Superman? O Superman, o Clark Kent é o alter ego dele. Então a máscara do Superman é o Clark Kent, a máscara sem o óculos. Então não tem problema. Não tem problema nenhum. Então o Superman pode aparecer, mas sim, Batman não. O Homem de Ferro também não. Mas a gente sabe a identidade do Superman também. Sim. Então a ocupação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro continua
os professores continuam lá. Sim. Meus colegas de UERJ, meus colegas do novato de UF, os alunos da ADI também estão lá? Estão lá, meus alunos gente estão da lá. FFP estão lá. Aqueles vândalos, já eram vândalos na academia, estão lá sendo vândalos dos professores. Que bom. Muito orgulho da minha casa. Então, meus alunos estão lá. Regininha, Albuquerque, que trabalha na Maré, está lá. Soraya Leite, que trabalha em Isso dá um orgulho muito grande, não dá? Dá mesmo. Eu tive essa experiência em junho, quando eu corria da polícia junto com os meus alunos. Era muito engraçado. Isso aí. É maravilhoso, cara. Encontrei aluno meu de pré-vestibular comunitário lá. Professor, você não falou não é tá aqui? Estamos aqui. Isso aí. Isso é melhor que o salário. E a gente pede, arquiteto nunca vai ter essa alegria, e a gente pede que o pessoal que puder comparecer lá na Câmara Municipal, na Alerj, que vai precisar de apoio humano, que vocês estão trancados lá, não podem sair, senão não voltam. Certo, ontem à noite foi um terror do governo do estado, nosso querido Sérgio Mascarato Cabral. Ele tentou tirar o pessoal, desalojar o pessoal com choque lá, né, pessoas grávidas, diabéticas, muita gente lá, com uma liminar antiga, está reesquentando, botou no micro-ondas uma liminar e tentou tirar eles de lá. O advogado até falou o seguinte: não, isso aqui é velho, isso não vai para a gente, isso é para ocupar a Câmara, isso é para outra ocupação, essa aqui é nova. Todo dia tem ocupação diferente desse país. O Rio de Janeiro é um estado de greve. Então, um estado com bastante movimentação e discussões, né? A gente está aqui chegando, infelizmente, no finalzinho do nosso programa. A gente agradecer aqui imensamente a professora Adir da Luz Almeida, a professora Adriana Lima, os nossos companheiros, né, que já fazem parte da produção, José Manuel e Max, o nosso Afonso César no áudio. Professora, mais uma vez, muito obrigado, e poderia fazer umas considerações e divulgar um pouco mais até esse seminário que vai acontecer na UERJ, e um prazer. Primeiro eu quero agradecer, vou me lembrar dos meus tempos de militância. Um minuto. Um segundo. Primeiro eu quero agradecer ter estado aqui, a gente já ter formado aí uma nova pauta para outubro, já tem aí uma boa discussão. E retomando, só para sintetizando mesmo, né, a discussão central, da discussão dos 10 anos de cota na UERJ, eu digo que se avançou muito, se avançou no campo pedagógico, se avançou no campo político, se avançou no campo curricular, mas que ainda tem muito que ser feito mesmo, né? Porque vai muito além da questão de acesso, a questão da qualidade vai muito além da questão simplesmente de acesso. E eu digo, né, só quando a gente entra dentro de uma turma e vê a quantidade, né, de alunos afrodescendentes, ou todo, ainda, para mim, é muito pouco. E o que eu espero de uma universidade, não sei se vou ver em vida, já estou ultrapassando aqui. Os 25? Hã? Já passou dos 25. Já passou dos 25, né? O que eu espero de uma universidade é que a gente não precise mais ficar definindo, né, por cotas, de forma alguma. E aí sim, aí a gente vai ter a boa discussão do mérito na sua essência, então não na periferia do que é mérito. Porque essa lei, ela tem data para acabar. É transitória. É transitória. Ninguém está dizendo que pode isso vai ficar eternamente, né? Já ir fazendo um fechamento, Manuel? Eu acho que é isso. Eu acho que a DIA ela aponta essa necessidade, porque é isso. Essa é uma lei que tem que ter tempo para acabar. Porque como a gente quer educação pública de qualidade, eu acredito que o meu país um dia vai dar isso para os meus alunos. E isso vai harmonizar para a construção de uma sociedade melhor, onde não vai precisar de uma lei para o ingresso de negros na faculdade. Max aí, eu queria agradecer, uma boa noite, um abraço. Meu nome é Max, boa noite. Boa noite, Adriana, boa noite, nossos ouvintes. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes, boa noite, bom final aí de sábado e domingo. Obrigado, Afonso. A Rádio Aliança apresenta a Santa Missa em seu lar. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus.
Nós amamos a Bíblia Sagrada.